Todas as estrelas que vemos, incluindo o nosso Sol, estão em equilíbrio de forças. Elas são objetos muito pesados, por isso têm uma gravidade forte, que as pressiona de fora e as faz encolher. Mas dentro delas, enquanto queimam combustível, há reações nucleares que produzem quantidades incríveis de energia. Essa energia é a luz e o calor que sentimos durante o dia. Mas o mais importante é que essas reações aumentam a pressão dentro da estrela e criam uma força que está lutando contra a gravidade. Portanto, desde que ela esteja com o tanque cheio, é seguro. Mas então o combustível acaba, a pressão interior cai e a gravidade vence. Uma estrela do tamanho do nosso Sol pode brilhar por cerca de 10 bilhões de anos. Especificamente, nosso adorável astro-rei tem cerca de 4 bilhões e meio de anos e já queimou a metade do seu combustível. O próximo estágio na vida de uma estrela é quando ela fica sem energia. A pressão interna cai, mas a gravidade continua pressionando. Em algum momento, esse astro simplesmente entra em colapso sob seu próprio peso e encolhe, até o tamanho do seu núcleo à velocidade de quase 1/4 da velocidade da luz. Em menos de meio segundo, uma enorme estrela se transforma em um objeto pequeno e denso. Este colapso rápido cria ondas de choque incríveis que fazem com que as camadas superiores dela explodam. Aí, uma incrível quantidade de energia e matéria é lançada no espaço sideral. Nesse momento, a luminosidade do objeto aumenta milhões ou até bilhões de vezes. Este é o flash que nossos cientistas conseguem ver com telescópios superpotentes. Mas a luz desta explosão atinge nosso planeta só muitos anos depois. Então, na verdade, a estrela já desapareceu há muito tempo. Existem várias opções neste momento. Tudo depende do tamanho da estrela. Se a massa dela for pequena, tipo a do nosso Sol, então por vários meses esse flash se tornará mais e mais brilhante até atingir o pico. A partir daí, a energia da explosão começará a se dissipar, gradualmente diminuindo e esfriando. Alguns anos se passarão e a temperatura da antiga estrela se igualará à do espaço, e ela simplesmente deixará de existir. Mas quanto mais pesada, mais interessantes são os eventos. Estrelas pesadas queimam seu combustível muito rapidamente e têm uma vida útil muito mais curta. As que têm cerca de 8 vezes a massa do Sol podem colapsar em um objeto bastante incomum, que é raramente encontrado no universo: uma estrela de nêutrons. Essa bola lenta tem apenas de 10 a 20 quilômetros de largura e é coberta por uma crosta de metal duro, com cerca de 800 metros de espessura. Estrelas de nêutrons podem pesar cerca de 2 sóis e ter uma forte força de gravidade. Se você se sentir confortável e em boa forma na Terra, aqui não conseguiria levantar uma agulha ou um fósforo. Além do mais, seria pressionado para a superfície como uma panqueca e ficaria incapaz de se mover. Mas existem estrelas dezenas de vezes mais pesadas que o Sol. Uma explosão como a de uma supernova, que pesa pelo menos 40 vezes mais que o Sol, dá origem ao objeto mais inexplicável e misterioso do universo: um buraco negro. No início ocorre uma explosão incrivelmente brilhante. Uma onda de choque se espalha, carregando poeira e matéria da antiga estrela como uma névoa. E no local da explosão, resta apenas um pequeno disco preto. Esse abismo negro é o objeto mais pesado do universo. Ele é tão pesado que sua gravidade curva o espaço-tempo ao seu redor. Sim, quanto mais perto você estiver do buraco negro, mais devagar o tempo passará. Se você pudesse chegar perto o suficiente de um deles, passasse alguns minutos na sua órbita e retornasse à Terra, simplesmente não reconheceria sua casa. 1 minuto perto de um buraco negro pode ser um mês, um ano ou uma década na Terra. Isso depende de quão pesado ele é. Mas não chegue muito perto. A força da gravidade dele é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. A humanidade também sabe da existência de buracos negros supermassivos. Eles gradualmente aumentam a massa, alimentando-se de diferentes objetos cósmicos, assim como um predador. Normalmente, esses buracos negros supermassivos ficam no centro das galáxias, e sua gravidade é tão forte que podem conter inúmeras estrelas perto deles. Por exemplo, esta é a única foto de um buraco negro.
localizado no centro da galáxia Messier 87. O brilho laranja ao redor é o seu horizonte de eventos. Esses são os restos de luz dos objetos que o monstro engoliu. Apesar de tudo isso, você está bastante seguro. O buraco negro mais próximo está a 1.120 anos-luz de distância. Mas as supernovas podem explodir não apenas quando a gravidade vence a luta contra as forças internas da estrela. Às vezes acontece o contrário. A fusão nuclear dentro dela começa a afetar muito mais matéria do que o normal. A pressão interior aumenta e derrota a força da gravidade, que exerce pressão externa. Neste momento, há um boom. Isso nunca acontece por si só, e esse tipo de supernova só é possível em sistemas estelares binários. Duas estrelas estão girando em torno uma da outra, e uma começa a engolir a substância da companheira. Então as reações nucleares internas não estão mais em equilíbrio, e uma supernova explode. Por algum tempo, os cientistas acreditaram que tal explosão poderia ocorrer em 2022. Existe um sistema binário na constelação de Cisne, a uma distância de 1.800 anos-luz do Sol. Uma nova vermelha luminosa deveria ocorrer. Um flash vermelho poderia ficar visível a olho nu durante meses. E depois da própria explosão e da fusão das duas estrelas, uma nova, mais quente e mais pesada apareceria em seu lugar. Mas uma nova análise dos dados revelou um erro de cálculo, e esse evento não irá acontecer logo. Com isso, agora vemos que a explosão de uma supernova é um evento muito perigoso e pode causar grandes danos ao nosso planeta se acontecer perto demais. O principal perigo são os raios gama. Trata-se da radiação que se origina da explosão. Quando esses raios atingem a Terra, afetam nosso escudo espacial, a atmosfera. Eles reduzem a gama de ozônio e nos tornam vulneráveis à radiação solar e aos raios cósmicos. Nesse caso, toda a vida no planeta corre um perigo incrível. E a má notícia é que essa explosão pode acontecer muito em breve. Betelgeuse, a estrela mais brilhante do céu, cerca de 17 vezes maior que o Sol e com 8 bilhões e meio de anos. Ela está começando a esgotar suas reservas de combustível. Os cientistas preveem que esta gigante explodirá como uma supernova a qualquer momento nos próximos 10 mil anos. Portanto, isso pode acontecer em alguns séculos ou mesmo amanhã. Tudo vai acontecer da seguinte maneira: a Betelgeuse entrará em colapso em uma fração de segundo, e então explodirá tão intensamente que aparecerá uma segunda lua no céu. Nós veremos um novo ponto brilhante por semanas ou até meses. E então, ele começará a desbotar, até desaparecer completamente. Não sem deixar vestígios, no entanto. Em seu lugar, haverá uma estrela de nêutrons, pesando 1,5 vezes o peso do Sol. Este será um dos maiores eventos que a humanidade já viu. Ainda assim, não temos nada a temer. A Betelgeuse está a cerca de 550 anos-luz de distância de nós. Então seus raios X e luz ultravioleta não nos afetarão. Um perigo muito maior acontece com a liberação de material que ocorre na explosão da supernova. Mas isso também não deve deixá-lo preocupado. A onda de choque não atingirá a Terra até 6 milhões de anos depois e será suprimida pelo vento solar que se aproxima. Portanto, se víssemos a Betelgeuse explodir hoje, seria algo épico. E, na verdade, a estrela não existiria mais nesse momento, pois isso teria acontecido há quase 6 séculos. É que somente agora a luz chegou até nós. Alguns cientistas acreditam que os eventos de extinção do Ordoviciano Siluriano, que ocorreram há quase meio bilhão de anos, ocorreram exatamente por causa da explosão de uma estrela. Então, quase 60% dos vertebrados marinhos foram extintos. No entanto, não era uma supernova, mas uma hipernova. Isso é o que os cientistas chamam de explosões de estrelas, 100 a 150 vezes maiores que o Sol. Além do peso anormal, elas precisam girar muito rapidamente. Esses objetos são muito raros. Na nossa galáxia, existem poucos deles,
E os cientistas acreditam que as hipernovas ocorram cerca de uma vez a cada 200 milhões de anos.